Em uma era de guerra, os maiores heróis da humanidade se uniram contra as hordas demoníacas. Entre eles havia um homem que dominou as artes sombrias, tornando-se o necromante mais poderoso. Apesar de toda a sua força, ele foi derrotado em batalha, caindo diante de um inimigo surpreendentemente fraco. Seus companheiros de grupo olharam para ele com desprezo, criticando sua escolha idiota de lutar na linha de frente. Mas tudo isso fazia parte do plano. O verdadeiro poder de um necromante só desperta depois da morte, e ele já tinha preparado um feitiço para renascer como um Nid imbatível, o auge de sua arte. Seus camaradas, porém, conversavam de forma casual sobre deixá-lo para trás enquanto esperavam a magia ser ativada. O necromante só conseguia ouvir enquanto o chamavam de esquisito e decidiam que não valia a pena o esforço. Com a decisão final tomada, os heróis abandonaram o companheiro caído, deixando seu corpo apodrecer no campo de batalha. Essa traição o força a liberar uma maldição proibida, um poder blasfemo que mistura necromancia e cura. Seu corpo começa a se reformar, se retorcendo até se tornar o lendário ancestral de todos os necromantes, o Lich, uma forma horrenda, sem carne, que dizem ser capaz de destruir a sanidade de qualquer um que a veja. Mas em vez de fúria, ele apenas se senta em silêncio, refletindo sobre o abandono. Ele se lembra dos sinais sutis do desprezo deles, uma realidade que tinha escolhido ignorar. Vem à tona memórias de estar sempre isolado, comendo e agindo sozinho. Apesar desses sinais, ele nunca imaginou que realmente o deixariam para trás. Agora está completamente perdido. O peso total da traição finalmente desaba sobre ele. Ele olha para o céu, incapaz de entender como seus companheiros podiam ser tão cruéis. O terrível Lich começa a chorar, percebendo que sua forma monstruosa impede qualquer retorno à sociedade humana. E, tendo lutado contra os demônios por tanto tempo, se juntar ao exército deles também não era uma opção. Sua solitária contemplação é interrompida por uma mulher que parece reconhecer sua forma esquelética. O temível Lich fica totalmente surpreso com a aparição repentina dela, reagindo com um choque cômico. Ela fica radiante, acreditando que seu mestre havia ressuscitado, mas ele não tem memória nenhuma dela. Ela se apresenta como Alice, uma antiga fantasma sob seus cuidados que agora é uma general de alto escalão do exército demoníaco. Ele tenta corrigi-la, dizendo que ela deve estar confundindo com outro Lich. Alice segura o crânio dele para olhar mais de perto, insistindo que reconheceria aquele rosto em qualquer lugar. Ela descarta sua confusão como efeito colateral da ressurreição recente, completamente convencida de que ele é seu mestre. Ele fica frustrado tentando explicar que não a conhece, mas ela simplesmente ignora suas tentativas. Então revela que ele foi confundido com o necromante mais forte do Rei Demônio, uma figura lendária. Alice insiste em levá-lo até o Rei Demônio, e ele percebe que esse mal-entendido pode ser um desastre. Ele tenta resistir desesperadamente, afirmando que apesar de sua forma monstruosa, seu coração ainda é humano. Alice ignora suas lutas com calma, mencionando que todos os materiais de pesquisa dele foram preservados em segurança. Só de ouvir falar em materiais de pesquisa ele congela, mudando totalmente de prioridade. Ele pergunta ansioso se ela está falando dos equipamentos lendários do fundador da necromancia. Um pensamento sombrio cruza sua mente quando começa a questionar se a humanidade realmente vale a pena ser protegida. Ele percebe que viver entre os demônios oferece o ambiente perfeito para um pesquisador como ele. Pesa o antigo dever de proteger a humanidade contra a oportunidade sem igual de avançar em suas pesquisas. Com firmeza, ele faz sua escolha, declarando que nada é mais importante que seu trabalho. A balança da moralidade se inclina de vez, confirmando que suas antigas lealdades já não significam nada. Olhando em direção ao castelo demoníaco, ele aperta a mão dela, agora totalmente comprometido com a ideia da destruição da humanidade. Ao chegar no Instituto de Pesquisa de Liches, ele é surpreendido por uma festa de boas-vindas animada de fantasmas sorridentes. O Lich fica completamente tocado, abalado por receber uma recepção calorosa pela primeira vez na vida. Alice revela que digitalizou toda a sua pesquisa antiga em um tablet mágico para evitar a deterioração. Ela o tira de seu estado emocionado, ansiosa para mostrar o resto das instalações. Explica que suas ferramentas antigas estão em um museu, mas o laboratório está cheio de inovações tecnológicas de ponta. Ele fica decepcionado ao descobrir que o diário do Lich lendário só contém detalhes triviais da vida pessoal. Alice sugere um encontro com o Rei Demônio, mas o Lich para abruptamente com um plano próprio. Ele olha para ela com um ar astuto, propondo que escondam sua ressurreição do rei. Sua justificativa é que a notícia do retorno do Lich lendário colocaria o exército humano em alerta máximo. Alice fica totalmente confusa com a estratégia inesperada. Sem entender suas verdadeiras intenções, ele cerra o punho e declara que pretende encontrar o Rei Demônio, mas apenas nos próprios termos. Seu plano final é completar suas pesquisas em segredo e depois liberar um poder ainda maior sobre a humanidade. Para isso, ele explica dramaticamente a necessidade de enganar primeiro seus novos aliados, começando pelo Rei Demônio. Ele admite em silêncio que realizar uma farsa
força tão grandiosa será um desafio e tanto. Seus seguidores, no entanto, ficam emocionados com a suposta genialidade dele, chorando de emoção com o plano mestre. Ulisses então revela sua verdadeira natureza, admitindo que prefere muito mais a vida tranquila de pesquisador do que o caos da batalha. Ele sabe que se o rei souber do seu retorno, será imediatamente jogado na linha de frente como uma arma. Com grande paixão, ele elogia as virtudes da pesquisa, um legado que pode durar para sempre sem causar destruição. De repente congela de vergonha, percebendo que acabou de confessar sua obsessão nerd em voz alta para todo mundo. Tentando recuperar a compostura, ele pigarreia e tenta retomar o rumo da conversa. Alice instrui seus seguidores a ignorarem o comportamento estranho dele, culpando uma suposta perda de memória após ressurreição. Um dos fantasmas ainda acha curioso seu jeito desconfiado, questionando se ele sempre foi assim. E assim começa oficialmente sua nova vida como pesquisador do exército demoníaco. Ele mergulha de cabeça no trabalho, perguntando a Alice sobre as propriedades específicas do pelo dos homens-fera como catalisador mágico. Alice confirma sua teoria, mas aponta um grande obstáculo. Os homens-fera são aliados da humanidade e vivem longe das terras demoníacas. Ela oferece uma solução simples ao apresentar um cachorrinho preto, mas Ulisses não fica nem um pouco impressionado. Percebendo o erro, ela se apressa em uma longa explicação teórica sobre magia, confirmando por que apenas o pelo de homem-fera serve. Ulisses esclarece que não quer só o pelo, mas sim um homem-fera vivo para servir como fonte renovável em seus experimentos. Alice avalia a logística, traçando no mapa um caminho perigoso através das linhas inimigas até a Vila dos Homens-Fera. Apesar do risco, ela declara com firmeza sua lealdade, prometendo arriscar a própria vida para cumprir o pedido. Ele recusa a oferta com determinação fria, declarando que fará a missão sozinho. Então revela seu brilhante plano de se disfarçar como um soldado esqueleto qualquer apenas vestindo uma cueca. Alice fica totalmente desanimada, imaginando um esqueleto bobo de fralda em vez de um mestre do disfarce. Ela fica curada de preocupação, temendo que ele possa se machucar se for para a linha de frente. Ulisses, confiante, a tranquiliza, revelando que desenvolveu um feitiço teórico de invulnerabilidade física. Ele insiste que teoria sem prática não vale nada, apresentando a missão como um teste de campo necessário. Com maestria, ele transforma seus objetivos egoístas de pesquisa em um passo crucial para a vitória final do exército demoníaco. Completamente convencida da lealdade dele, Alice promete apoiar de corpo e alma sua causa nobre. Enquanto isso, em outro ponto do exército demoníaco, uma figura esquelética agarra violentamente outro soldado pela cabeça. O soldado de armadura é atingido com uma força absurda, um choque que desafia qualquer expectativa. Um soldado esqueleto reca horrorizado quando seu braço se desintegra. Percebendo com quem estão lidando, o inimigo se revela: Santa Rosalie, a matadora de mortos-vivos, em pé, vitoriosa sobre um campo de esqueletos derrotados. Ela destroça sem esforço um esqueleto atacante com um único golpe devastador. Seu poder esmagador deixa um rastro de soldados retorcidos e quebrados. Com um olhar cheio de convicção, ela declara sua intenção de exterminar até o último morto-vivo do mundo. A cena volta para Ulisses, que está aproveitando os elogios de seus seguidores antes de partir para a missão. O destino é a linha de frente em guerra, a fronteira instável entre humanos e demônios. Ele e seus seguidores conseguiram se infiltrar em uma unidade de esqueletos disfarçados de soldados comuns. Mas a expressão do Ulisses mostra preocupação quando o plano de infiltração enfrenta um obstáculo inesperado e perigoso. O exército esqueleto está em um impasse tenso, provocando os soldados humanos silenciosos do outro lado do campo. Ulisses começa a ficar impaciente com a demora, querendo que a batalha acabe logo para prosseguir com sua missão. Ele observa a estranha passividade do exército humano, se perguntando se aquilo faz parte de uma estratégia maior. Para sua surpresa, uma única pessoa surge das fileiras humanas, quebrando o silêncio sufocante. A figura solitária caminha calmamente pelo campo de batalha, indo direto em direção ao exército esqueleto. Uma voz familiar e uma frase arrepiante fazem Ulisses reconhecer com horror quem se aproxima. À medida que a silhueta fica mais nítida, ele percebe com desespero que já sabe exatamente quem é. A guerreira que se aproxima é a infame Santa Rosalie, a caçadora de mortos-vivos. Ela oferece uma oração silenciosa pelas almas que está prestes a destruir. De mãos juntas, ela se prepara para liberar seu poder sagrado sobre todo o pelotão de esqueletos. Ulisses não acredita no que vê. A pessoa mais perigosa para ele acabou de aparecer. Ele entra em pânico, reconhecendo Rosalie como uma das heroínas mais fortes da humanidade e sua antiga companheira. Conhecida como a exterminadora de mortos-vivos, é uma guerreira sagrada tão poderosa que até imortais seriam impotentes contra ela. O capitão esqueleto despreza a ameaça e parte corajosamente para enfrentar a santa sozinho. Seus subordinados tentam se encher de coragem, confiando na força de seu líder. Rosalie detém o ataque com uma única mão e libera uma onda de energia sagrada que começa a purificá-lo. Os outros esqueletos assistem apavorados enquanto o capitão
capitão é completamente aniquilado pelo poder da Santa. Ela elimina casualmente outro atacante pelas costas com um simples toque, fazendo-o virar pó. Enfurecido com a perda do capitão, um soldado esqueleto avança em um ato desesperado de vingança. O resto do pelotão entra em desespero, entendendo que não tem a menor chance contra alguém que derrota qualquer um com um só toque. De olhos fechados em oração, Rosalie se prepara para lançar um ataque final devastador para limpar toda a área. Os esqueletos entram em pânico, sabendo que um simples toque da Santa significa destruição instantânea. Mas Rosalie apenas sorri de forma serena, quase com pena. Sem se importar com o medo deles, ela levita no ar e solta uma onda ofuscante de luz sagrada que engole o campo de batalha. Os esqueletos começam a se desintegrar, chocados ao perceber que o poder dela pode destruí-los sem nem mesmo tocar neles. De olhos fechados em oração, ela anuncia calmamente que chegou a hora do castigo divino. Declara que a própria existência deles é uma afronta ao mundo, chamando sua destruição de uma honra sagrada. O Lich observa à distância, raciocinando que Rosalie agora é um obstáculo direto para suas pesquisas. Ele nota com seriedade que sua antiga companheira não mostra absolutamente nenhuma misericórdia contra mortos-vivos. Quando um de seus fantasmas tenta fugir, o Lich de repente se coloca no caminho, bloqueando sua saída. Ele olha para baixo e ordena que o seguidor apavorado fuja enquanto ainda pode. Em seguida, ele dá um passo à frente, se colocando diretamente diante de Rosalie, questionando se ela está realmente pronta para morrer. Seus olhares se cruzam em um confronto silencioso e intenso, nenhum dos dois disposto a recuar. O Lich se inclina para a frente, seu rosto esquelético a poucos centímetros do dela, elevando ainda mais a tensão. Ela debocha da ousadia dele enquanto ele a desafia, dizendo que tente purificá-lo. Sem hesitar, Rosalie avança para dar um golpe sagrado decisivo. Os outros esqueletos gritam em desespero, certos de que seu novo aliado foi destruído na hora. Acreditando ter vencido, Rosalie ordena que a forma que se dissipa volte ao pós-vida. Mas uma voz vinda das sombras pergunta, em tom de deboche, se o poder sagrado dela já acabou. Isso a faz congelar na hora. Ela encara incrédula enquanto a figura sombria resiste à purificação, algo que julgava impossível. O Lich então revela calmamente uma verdade chocante. O próprio conceito de purificação é uma mentira. Rosalie e os mortos-vivos restantes ficam em estado de choque, incapazes de processar a revelação. Ele começa sua palestra, prestes a revelar a verdadeira e surpreendentemente simples razão por trás do poder dela. Rosalie rejeita furiosamente sua afirmação, vangloriando-se dos milhões de mortos-vivos que já destruiu. Mas uma semente de dúvida é plantada e sua convicção inabalável começa a rachar. Seus seguidores ouvem atentos, o medo momentaneamente substituído por uma curiosidade intensa. Ele explica que os mortos-vivos só morrem porque são tolos o suficiente para acreditar que devem morrer. A audácia absurda dessa teoria deixa Rosalie e os esqueletos completamente sem palavras. Com um sorriso arrogante, ele descarta o raciocínio dela e propõe um experimento ao vivo para provar seu ponto. Ele se volta para seus seguidores aterrorizados, pedindo casualmente um voluntário para testar sua teoria da invulnerabilidade. Para surpresa geral, um esqueleto corajoso ergue a arma, pronto para desafiar a Santa. O Lich instrui o voluntário a simplesmente acreditar que não vai morrer quando Rosalie tentar tocá-lo. Com expressão totalmente incrédula, Rosalie aceita o desafio e estende a mão para testar a teoria absurda. O esqueleto explode de alegria ao sobreviver ao toque dela. O Lich leva a mão à cara, constrangido por ser realmente tão simples assim. Seus seguidores ficam boquiabertos, percebendo que o poder lendário da Santa não passava de um placebo gigante. Com um sorriso vitorioso, o Lich se volta para Rosalie, sua tese provada sem sombra de dúvida. Um dos esqueletos comenta animado que a purificação dela não passava de uma ameaça vazia. O Lich declara que, com esse novo conhecimento, a Santa já não é mais um perigo, o que só deixa Rosalie ainda mais furiosa. Cansada das provocações, ela abandona o poder sagrado e arrebenta um esqueleto com seu cajado. Ela anuncia friamente que, se a magia dela for uma mentira, vai recorrer ao bom e velho poder bruto. O Lich soa frio, percebendo que a solução da sua ex-companheira para qualquer problema sempre foi violência esmagadora. Rosalie estala os dedos, pronta para provar que força física ainda é uma opção perfeitamente válida. Mas o Lich a interrompe calmamente das sombras, dizendo que nem isso vai funcionar hoje. Para o choque dela, os esqueletos que havia acabado de destruir começam a se recompor com magia negra. Ele revela que sua presença é a razão disso, liberando uma poderosa cura dos mortos para restaurar seus aliados. Rosalie fica atônita, questionando como um simples esqueleto poderia usar uma técnica lendária de cura. O Lich assume uma pose dramática, sua capa esvoaçando enquanto canaliza seu poder. Ela se prepara, sentindo uma energia mágica avassaladora e sombria tomar conta dela. Seus olhos se arregalam quando percebe que está diante de um inimigo muito além de qualquer um que já enfrentou. Cercado por espíritos sombrios, ele a informa que foi um erro presumir que ele era só mais um esqueleto. Em seguida, revela sua verdadeira
verdadeira identidade, sentado em um trono de ossos como o rei dos mortos-vivos. Rosalie e os esqueletos ficam totalmente chocados com a declaração dramática. Ulysse reconhece friamente seu próprio poder, admitindo que é um inimigo realmente formidável. Ela se pergunta por que um comandante de elite do exército demoníaco estaria presente em uma frente tão insignificante. Um sorriso confiante surge no rosto dela quando acha o título Rei dos Mortos-Vivos engraçado, mas a diversão logo se transforma em determinação ardente, quando ela jura derrotá-lo de qualquer forma. Impassível, Ulysse faz um gesto casual para que seu exército recém-animado avance. Rosalie enfrenta a investida de frente, desviando esqueletos com o cajado sem esforço. Apesar da força dela, começa a sentir dificuldade contra a horda infinita que continua se regenerando. Reforços humanos chegam a tempo de ver uma chuva de flechas lançada pelos arqueiros esqueletos. Rosalie conclui com seriedade que o poder desse lhes rivaliza, ou talvez até supere, os dos generais mais fortes do Rei Demônio. Ela identifica a figura sentada calmamente ao fundo como a origem de todos os seus problemas. Ela desfere um chute poderoso, tentando abrir caminho no meio da horda. O suor escorre pelo rosto dela conforme o esforço da batalha interminável começa a pesar. Ela percebe a inutilidade de seus esforços. Enquanto ele estiver lá, os esqueletos continuarão se regenerando. Cerrando os dentes de frustração, admite que não tem nenhuma estratégia para derrotá-lo no momento. Com um olhar de desespero, engole o orgulho e ordena a retirada de suas tropas. Os soldados humanos viram as costas e fogem, incapazes de resistir contra uma legião imortal. Ela olha para trás com puro desprezo, travando os olhos com a silhueta distante de seu novo inimigo. Ulysse comenta casualmente como a luta foi interessante, questionando se já acabou. Ele solta um sorriso satisfeito enquanto seus seguidores vibram de empolgação pela vitória esmagadora. Um esqueleto sente um arrepio intenso ao encarar o campo de batalha agora vazio. Seus seguidores explodem em celebração, mal acreditando que realmente derrotaram a lendária Santa Rosalie. Eles o aclamam como o salvador dos mortos-vivos, erguendo seus braços ossudos em vitória. Um dos soldados dá todo o crédito a Ulysse pelo feito impossível. Ulysse aceita o elogio com arrogância, se parabenizando internamente pelo teste de campo bem-sucedido. Animado, ele declara que com essa vitória finalmente podem prosseguir até a Vila dos Homens-Fera. Sua expressão escurece, suas palavras assumindo um tom mais sinistro ao pensar em seus futuros sujeitos de pesquisa. Mas os outros esqueletos interpretam mal suas intenções e partem correndo para incendiar a vila inteira. Ulysse os observa partir com total desprezo, confirmando sua suspeita de que todos são idiotas. Decidindo resolver ele mesmo, disfarça-se de soldado comum e segue sozinho para a vila. De volta ao laboratório, Alice conta orgulhosa como seu mestre repeliu a Santa e agora foi coletar seu prêmio. Ulysse, no entanto, chega à Vila dos Homens-Fera apenas para encontrá-la completamente devastada. Furioso, ele confronta os soldados esqueletos, exigindo saber o que fizeram. Para seu horror, descobre que seus seguidores aniquilaram todos os Homens-Fera, arruinando seus planos de pesquisa. Assumindo total responsabilidade, Alice se prepara para tirar a própria vida e espiar o fracasso catastrófico de seus subordinados. Ulysse aparece a tempo, explicando que teve um mau pressentimento e correu de volta ao laboratório. Ele diz calmamente a uma Alice atonita que sua morte seria inútil, já que poderia simplesmente revivê-la de qualquer jeito. Em seguida, esclarece que reviver humanos é apenas teoricamente possível e ele nem sabe se realmente funciona. Alice fica completamente confusa, já que magias capazes de reviver humanos são tidas como um mito. Impassível, Ulysse começa a conjurar um feitiço massivo, pronto para testar sua teoria nos Homens-Fera caídos. Ele inicia a invocação, suas mãos esqueléticas brilhando enquanto Alice observa incrédula. Ele ordena que as almas dispersas respondam ao seu chamado, para a confusão de seus seguidores. Uma onda de energia mágica explode dele, forçando Alice a se proteger do impacto. Ele canaliza seu poder sobre a vila devastada, chamando as almas dos Homens-Fera mortos para se reunir. O feitiço funciona, mas não como esperado, invocando um colossal espírito de lobo vingativo que paira sobre eles. O espírito olha com desprezo, mas Ulysse encara de volta sem vacilar, assumindo responsabilidade com calma. Seus seguidores finalmente entendem a situação, percebendo que as almas dos Homens-Fera se fundiram em uma única entidade poderosa. O espírito coletivo ruge de ódio, acusando Ulysse de profanar suas almas após a morte. Ele declara sem rodeios sua real intenção, quer que eles sejam seus sujeitos de pesquisa e ordena que voltem à vida. O espírito explode em fúria, completamente insultado pela exigência fria e científica. Alice defende a honra de seu mestre, enfurecida com a insolência do espírito. O espírito dos Homens-Fera ruge de volta, recusando-se a cooperar e desejando apenas a destruição dele. Ulysse suspira, observando que essa fé teimosa é justamente o que torna a ressurreição humana tão difícil. Ele segura Alice com calma, impedindo-a de piorar o impasse tenso. Explica que as crenças religiosas são o maior obstáculo, pois eles não consentem em ser revividos.
Alice questiona sua abordagem direta, mas percebe que ele tem uma estratégia para superar a resistência. O espírito debocha das palavras dele, reafirmando sua fé inabalável e rejeitando a proposta. Com um olhar frio e resoluto, Ulysse declara que conseguirá o consentimento deles de um jeito ou de outro. Ele desafia a devoção do espírito, perguntando se o deus deles ofereceu alguma proteção durante a guerra. Ulysse descarta a fé deles como inútil, argumentando que um deus que ignora o sofrimento não merece ser adorado. Ele prega com paixão que a verdadeira salvação é uma vida de saúde e felicidade, algo que só ele pode proporcionar. Em seguida, revela seu verdadeiro motivo, prometendo uma vida sem estresse em troca de pelo de alta qualidade para suas pesquisas. Com um estalar de dedos, convoca Alice para apresentar sua proposta formal. A Alice, agora com ares de executiva corporativa, apresenta o plano oficial do projeto de apoio aos Homens-Fera. O plano inclui benefícios como ração gourmet e áreas de caminhada 24 horas, deixando Liz confiante de que eles vão aceitar. O espírito rejeita furiosamente a oferta, chamando Liz de egocêntrico e totalmente indigno de confiança. As palavras dele desencadeiam um flashback doloroso de seus antigos companheiros dizendo exatamente a mesma coisa. O peso dessa crítica repetida despedaça sua compostura, a dor emocional se manifestando como uma rachadura literal em seu crânio. Sua quebra repentina alarma tanto Alice quanto o espírito dos Homens-Fera, que pedem para ele se acalmar. Ele rapidamente recupera o controle, fingindo que foram apenas memórias desagradáveis, embora a nova rachadura permaneça. O espírito declara que já teve o suficiente daquela palhaçada e se prepara para ascender ao pós-vida. Ulysse desesperadamente procura em sua mente uma forma de impedir os Homens-Fera de partirem de vez. De repente, um estalo de genialidade. Ele arranca o próprio osso do braço e oferece um suprimento infinito para eles mastigarem, se aceitarem voltar à vida. Ele blefa dizendo que sua magia está se esgotando, dando um ultimato de 5 segundos para aceitarem a oferta. O espírito tenta manter o orgulho, mas o rabo balançando entrega, revelando a empolgação. Incapaz de resistir, o espírito coletivo finalmente cede e concorda em ser ressuscitado. Ulysse começa uma contagem regressiva dramática, forçando o espírito a confirmar sua decisão às pressas. O feitiço é um sucesso estrondoso, trazendo os Homens-Fera de volta à vida em suas formas físicas. Ulysse observa seus novos sujeitos de pesquisa, completamente esgotado após o feito monumental. Alice e seus seguidores comemoram a façanha incrível, mesmo enquanto ele admite estar no seu limite absoluto. Ulysse fica imóvel, drenado por ter gasto toda a sua energia mágica. Seus seguidores olham preocupados enquanto ele parece ter desligado completamente. Algum tempo depois, ele desperta em uma cama, assustado com algumas criaturinhas espiando pela janela. Num surto de energia, percebe que está de volta ao conforto do seu laboratório de pesquisas. Ele respira aliviado, feliz de estar em seu santuário familiar, mas logo sua mente já pula de volta ao trabalho, planejando a próxima série de experimentos. Espiando para fora do quarto, cumprimenta Alice com um sorriso sinistro e uma ameaça casual sobre seus próximos testes. Ele abre a porta e fica chocado ao encontrar uma multidão esmagadora de Homens-Fera lotando o salão principal. Perdido no mar de corpos, percebe que subestimou gravemente o número de sujeitos, criando uma crise habitacional gigantesca. Um esqueleto em pânico relata que os Homens-Fera agora estão mastigando ossos à vontade. A crise só piora quando outros seguidores informam sobre protestos e o estoque de comida completamente esgotado. Ulysse convoca uma reunião de emergência com seu círculo interno para lidar com o caos logístico. Um assistente revela que o apetite dos Homens-Fera é 10 vezes maior do que esperavam, drenando os suprimentos em um único dia. Alice vai direto ao ponto. Sem orçamento adequado, nada pode ser resolvido. Ele pergunta o que aconteceu com as reservas emergenciais de ração, recebendo apenas uma resposta hesitante. Outro relatório chega sobre crianças Homens-Fera causando estragos, levando Liz a exigir ação imediata. Ele mergulha em pensamentos, percebendo que garantir um orçamento é a única forma de retomar o controle. Alice propõe, nervosa, a única solução lógica: pedir apoio financeiro ao Rei Demônio. Em seguida, lembra da falha crítica do plano. Ulysse ainda está escondendo seu retorno do rei. Ulysse decide calmamente que ele mesmo irá, aceitando o peso da reunião. Ele enquadra a decisão como sendo pelo futuro de todos, antes de admitir que, na real, é pelo futuro de suas pesquisas. Com olhar de determinação sombria, aceita que encontrar o Rei Demônio é sua única saída. Seus seguidores explodem em aplausos, convencidos por seu suposto sacrifício. Alice age imediatamente, enviando um fantasma para marcar a audiência. Quando perguntam sobre a escolha do mensageiro, ela garante com confiança a confiabilidade dele. A notícia viaja rápido. Um oficial demônio fica atônito ao saber do retorno do Ulysse e corre para preparar a sala do trono. Ulysse, no entanto, se sente meio constrangido por aparecer depois de um grande retorno, só para pedir dinheiro. Ele é escoltado por figuras misteriosas de manto, tornando a jornada até a sala do trono ainda mais tensa. Finalmente, chegam diante
diante de uma porta colossal e intimidadora, a última barreira entre ele e o Rei Demônio. Antes que consiga se preparar, as portas se abrem de repente, e ele é teleportado direto para dentro. Uma figura colossal no trono cumprimenta, reconhecendo sua forma e rindo de seu retorno tão aguardado. Ulisses não consegue evitar achar a aparência do Rei Demônio incrivelmente estereotipada. O Rei Demônio dispensa Alice, pedindo uma audiência privada com seu lendário necromante. Nervoso, ele observa sua única aliada se preparando para sair da sala. Alice lhe oferece um pequeno gesto de encorajamento, mas ele admite em segredo que a trouxe apenas por medo. O imenso olho do Rei Demônio o encara de cima, e Ulisses tenta parecer impassível. Uma sombra intimidadora o cobre quando o rei chama seu nome. O pânico toma conta. Ele teme que sua verdadeira identidade tenha sido descoberta e que sua vida esteja perdida. Mas então ele pausa, se perguntando se a postura do rei não parece um pouco estranha. De repente, a sombra intimidadora some, revelando uma forma muito menor e inesperada. Em vez de um monstro gigantesco, a figura tem uma silhueta esguia e feminina. O verdadeiro Rei Demônio é uma jovem garota demoníaca, com um sorriso confiante e brincalhão. Ela o cumprimenta casualmente, enquanto Liz a encara em silêncio, pasmo com a revelação bizarra. Ela corre até ele e começa a esfregar seu crânio com entusiasmo, elogiando a suavidade. Em seguida, tira um dispositivo para tirar foto, zoando Liz por ser tão travado e chamando de quadrado. Ela se aproxima de novo, atribuindo o comportamento estranho dele à perda de memória após ressurreição. Então solta uma bomba com naturalidade. Lembra o Liz de que ele é o chefe secreto de todo o exército demoníaco. O Liz fica completamente atordoado com a revelação, encarando-a em descrença. Ele insiste que nunca ouviu falar disso, mas ela simplesmente descarta sua confusão como outro efeito da amnésia. Por dentro, o Liz está sobrecarregado, achando impossível acompanhar a leveza dela. Ela chega desconfortavelmente perto, perguntando ansiosa qual será o próximo passo agora que ele voltou. Ela mostra uma foto antiga, relembrando com carinho como Liz anterior a ensinava na escola demoníaca. Ele tenta desesperadamente desviar a conversa do passado para seu verdadeiro motivo de estar ali. O Rei Demônio responde sem peso algum que ele pode simplesmente pegar o dinheiro que precisa de um fundo específico. Ele imediatamente nota a expressão irritada dela, percebendo que tocou num ponto sensível ao falar de dinheiro. O Liz estreita os olhos, perguntando de forma suspeita a que fundo ela se refere. Ela fica chocada que ele não se lembre, e ele se apoia na desculpa da amnésia. Com um sorriso astuto, ela lembra que os fundos estão no tesouro, mas esconde de propósito a localização da chave. Ele mal consegue lidar com a personalidade energética dela, respondendo com dificuldade enquanto ela lhe dá tapinhas nas costas. O Lee solta um simples e derrotado pedido de desculpas por não se lembrar. A atitude brincalhona dela some de repente quando pergunta se ele esqueceu todas as memórias que tinham juntos. O Lee entra em pânico, certo de que toda a farsa está prestes a desmoronar, mas ela apenas suspira de novo, atribuindo o comportamento estranho à conveniente amnésia dele. Desesperado para manter a fachada, ele rapidamente finge ter um lampejo repentino de memória. O humor dela muda instantaneamente, brilhando ao sugerir que simplesmente criem novas memórias. Chegando desconfortavelmente perto, ele luta para se manter focado, lembrando a si mesmo de que aquela ainda é a Rei Demônio. Antes de perguntar novamente sobre a chave, o Lee se vê desconcertado, notando que ela parece ter uma queda por necromantes. Ele se pergunta onde raios ela poderia ter escondido a chave quando ela se vira de forma provocante e a apresenta de um jeito insinuante, desafiando-o a ir pegar. Ele fica preso em um dilema moral, pesando sua pesquisa contra a responsabilidade de aceitar a chave. Mas então ela cai na risada, revela que era só uma brincadeira e entrega a chave, deixando Liz visivelmente aliviado, mas ainda abalado. Ela aponta o caminho até o tesouro, revelando que o antecessor dele aparentemente vinha economizando dinheiro esse tempo todo. Orgulhosa, explica que o Liz original criou o sistema de saúde do exército e deixou que ela administrasse os lucros. Ele fica impressionado, percebendo que a Rei Demônio é surpreendentemente habilidosa em gestão e finanças. Cercada por tesouros, ela agarra a mão dele e se gaba de ter impedido sozinha a falência do exército durante toda a longa guerra. Ele admite sua própria fraqueza com dinheiro, enquanto ela se prepara para sair, dizendo para pedir detalhes a Alice. O Liz não consegue esconder o sorriso, sua opinião completamente virada ao achar agora que a Rei Demônio é incrível e que os demônios são os melhores. Ao sair, ela sugere que façam uma festa de sobrevivência algum dia, deixando Liz totalmente confuso com o termo. Ele interpreta tudo errado de forma cômica, de repente se imaginando de óculos escuros e corrente, num rave insano. Logo muda de ideia, percebendo que a menção casual dela de usar prisioneiros revela um lado muito mais sombrio. Ela então esclarece que a festa significa apenas assistir humanos lutando pela vida como forma de diversão cruel. Ao se despedir alegremente, o Liz fica refletindo sobre a ideia distorcida de diversão dela. Agora que o orçamento está resolvido, ele declara que seu próximo passo é encontrar um discípulo
discípulo para ajudá-lo no trabalho. De volta ao instituto, ele reflete sobre o sucesso financeiro, pronto para a próxima fase de seu plano. Quando anuncia sua busca, um fantasma se oferece na hora, mas é rejeitado instantaneamente pelo Liz. Ele explica para Alice que precisa de um verdadeiro estudante de necromancia, enquanto o fantasma rejeitado fica amuado ao fundo. Sua ambição é muito maior que um simples aprendiz. Ele imagina montar uma equipe inteira de pesquisa para auxiliá-lo. Em seguida, destrói de vez as esperanças do fantasma, afirmando sem rodeios que os mortos-vivos não são inteligentes o suficiente para o trabalho. Persistente, o fantasma sugere usar alguns dos mortos-vivos sobressalentes, ideia que faz Alice ponderar. O Liz então anuncia sua decisão, recrutar um discípulo entre os recém-revividos Homens-Fera. Ele especifica a preferência por uma criança, acreditando que mentes jovens são mais maleáveis e aprendem mais rápido. Alice entende errado de forma cômica, sugerindo um zumbi por causa do cérebro absorvente, o que só irrita o Liz. Ele dá a ordem firme de trazer um candidato com menos de 15 anos, enviando-o à emissão. De volta ao escritório, Alice confirma a faixa etária exata que ele quer para o novo aprendiz. Ela apresenta um grupo de crianças Homens-Fera que o encaram com olhares desconfiados. Ele os recebe com um grande discurso, nomeando-se diretor de pesquisa em necromancia. Mas o discurso de recrutamento é imediatamente interrompido por uma jovem Homem-Fera revoltada, que prefere morrer a estudar a arte dele. As palavras dela o atingem em cheio, chamando seu trabalho de vida de algo assustador e coisa de introvertido. Totalmente abatido, ele pergunta por que ela despreza tanto a necromancia, as ofensas cutucando fundo demais. O Liz fica visivelmente abalado, enquanto seus seguidores tentam acalmá-lo, as ofensas ecoando como traumas do passado. Ele agarra a cabeça em angústia genuína, levando Alice a culpar de novo a amnésia por seu comportamento estranho. Ele então desperta, decidindo dar uma palestra apaixonada à jovem sobre as verdadeiras virtudes de sua arte. Começa apontando a hierarquia falha da humanidade, onde o valor da vida é definido pelo status social. Ele declara que a necromancia, em contraste, é uma disciplina acadêmica séria que trata toda a vida com o mesmo peso. A garota permanece cética, acusando de apenas brincar com a vida em vez de respeitá-la. Ele rebate erguendo uma balança, argumentando com paixão que a necromancia é o único campo em que todas as vidas são realmente iguais. Com um sorriso confiante, ele pergunta se sua filosofia não é o jeito mais justo de encarar a existência. Ele explica que, embora necromantes tratem a morte com naturalidade, nunca a desrespeitam, dominando a ressurreição por isso. Seu argumento filosófico complexo deixa as crianças Homens-Fera totalmente confusas, sem conseguir responder. Ele, cheio de si, aponta que sua pesquisa é a razão de ela estar viva de novo. Sua palestra confiante é interrompida por uma acusação cortante. A garota o lembra furiosa de que foi o exército dele que causou a morte deles em primeiro lugar. Para surpresa geral, ele oferece um pedido de desculpas sincero, abaixando a cabeça em vergonha pelas ações de seus subordinados. Ela fica sobrecarregada de emoção, dividida entre a raiva e a alegria de ter reencontrado seu povo. Das sombras, ele afirma que a confusão dela vem apenas de uma falta de compreensão. Então apresenta uma solução simples. Ela deveria aprender necromancia por conta própria. Seus seguidores imediatamente começam um esforço desajeitado de recrutamento, mas ela continua firme em sua recusa. O debate deles é violentamente interrompido quando um punho de pedra gigante estoura a janela. Ele abre a porta e encontra um golem gigante atacando, com seus seguidores gritando por ajuda. Um golem explica que só atacaram porque ouviram que o Liz poderia ressuscitar o companheiro deles. Os outros golems entoam em coro, pedindo ressurreição e olhando para ele como um milagreiro. O Liz avalia calmamente a situação, confirmando que ainda há tempo de realizar o ritual. Alice observa com um sorriso de quem já esperava, enquanto a jovem Homem-Fera assiste em choque. Após uma ressurreição bem-sucedida, a garota agradece, mas sente uma dor repentina, levando Liz a lembrá-la de que a recuperação leva tempo. Ela então cuida do golem recém-revivido, que ainda não passa de um monte de pedras. O Liz oferece uma poção, sugerindo que pode acelerar a recuperação do golem. Segurando a poção, a garota finalmente reconsidera sua postura sobre a arte dele. Cercada pelos outros Homens-Fera curiosos, ela admite que, se usada corretamente, a necromancia pode sim ser uma ferramenta para salvar vidas. O Liz quase explode de alegria, concordando que o uso do poder é o que realmente importa, mas logo se irrita quando seu momento triunfante é interrompido pelos gritos do golem. Um deles então faz um pedido estranho, pedindo ajuda para recuperar uma espada roubada. O Liz começa a suar frio quando o golem revela que o tesouro de família foi levado por alguém chamado Ila. Enquanto isso, duas figuras são vistas se aproximando sorrateiramente pela floresta densa. Uma guerreira de aparência feroz avista os golems enormes, notando como é fácil encontrá-los. Com um sorriso predatório, ela avalia os alvos. Claramente ansiosa por uma briga, declara que os golems são os oponentes perfeitos para testar sua nova arma. Essa guerreira formidável é revelada
conhecida como Ila, a lendária matadora de gigantes. Os golems, sem a menor noção do perigo, olham ao redor distraídos. Ila parte para o ataque, descendo sua arma colossal com força absurda. De pé sobre um golem caído, ela ri triunfante e se apresenta como a guerreira invencível. Ulisses reconhece o nome com uma careta, percebendo que essa nova chegada vai ser uma baita dor de cabeça. Ele confirma que a conhece do passado, descrevendo-a como uma brutamontes cabeça oca que se diverte esmagando ossos. O golem explica que a arma roubada é uma grande espada lendária, um tesouro sagrado dos gigantes. Em prantos, relembra como Ila derrotou o general deles e fugiu com a espada preciosa. A jovem Homem-Fera pressiona Ulisses, lembrando seu discurso sobre usar necromancia para ajudar os outros. Enquanto o golem súplica desesperado por ajuda, Ulisses fica cada vez mais irritado com a gritaria. Sobrecarregado pelo caos, ele agarra a cabeça em puro desespero. Por fim, concorda em ajudar, mas só se entregarem a ele o corpo do general gigante caído em troca. O golem se oferece para guiá-lo, mas Ulisses estraga o momento ao comentar, de forma cômica, sobre a higiene duvidosa do guia. O golem aceita a contragosto, incomodado com os hábitos nada higiênicos do Ulisses. Alice, séria, aceita a partida dele, prometendo esperar seu retorno em segurança. Ele instrui Alice a cuidar do lugar, decidindo lidar sozinho com essa nova missão. Com despedidas de seus novos seguidores, Ulisses parte, ansioso para acabar logo com essa distração. Enquanto isso, Ila descansa sobre um gigante caído, entediada com a vitória fácil. À distância, Ulisses e seu guia observam a cena, confirmando que a espada lendária está mesmo com ela. Ele usa binóculos para analisar mais de perto, notando que a antiga companheira continua tão cabeça oca quanto antes. O golem questiona o uso dos binóculos, mas Ulisses ignora casualmente. Com a situação avaliada, ele guarda os binóculos e se prepara confiante para entrar na briga. Ila boceja, reclamando da falta de um desafio de verdade e desejando um oponente à altura. Ulisses surge do esconderijo, anunciando-se formalmente como o próximo desafiante. Ila o mede com um sorriso debochado, enquanto ele responde com uma piada seca sobre sua natureza esquelética. A piada só a enfurece, e ela parte de imediato para esmagá-lo. Ulisses analisa com calma a fúria previsível dela, convicto de que a força bruta não é páreo para sua inteligência. Ele se lembra do jeito agressivo e delinquente dela, em que até um olhar é um desafio. Ela fecha a distância num instante, prometendo despedaçar o corpo esquelético dele. Ulisses rapidamente assume posição defensiva, preparado para um impacto poderoso. O ataque dela colide com a barreira mágica dele, que se despedaça sob a força imensa. Ila parece genuinamente impressionada com a defesa, oferecendo um raro elogio apossudo. Ulisses corrige furioso, claramente irritado com o apelido depreciativo. Sem se abalar, Ila desencadeia um ataque furioso em seguida. Ela salta alto no ar, trazendo a arma massiva para pulverizar o chão onde ele está. O rosto dela se contorce de raiva, determinada a acabar com a luta com um único golpe avassalador. Ulisses soa frio, reconhecendo o poder destrutivo por trás do ataque simples. Ele desvia por pouco, percebendo que um acerto direto teria despedaçado. Ila aterrissa com um grunhido frustrado, irritada que o alvo conseguiu escapar, mas de repente surge ao lado dele, desferindo um golpe sólido que o lança cambaleando. Enquanto ele tropeça, ela se ergue sobre ele, pronta para explicar a razão simples de sua derrota inevitável. O golem observa horrorizado, convencido de que o novo aliado poderoso já foi derrotado. Com arrogância, ela diagnostica sua fraqueza, atribuindo a derrota à falta crítica de cálcio. Ele resmunga sobre o incômodo de se recompor depois do ataque, mas um sorriso sinistro revela que ainda não perdeu. Ele volta-se para uma figura sombria colossal, tendo encontrado exatamente o que queria. Achando a luta encerrada, Ila decide ir embora, mas um distúrbio repentino a faz parar. Ela se vira e encara o general gigante ressuscitado, agora uma arma aterrorizante dos mortos. Ulisses observa satisfeito seu verdadeiro plano em ação. Ila fica atonita, percebendo que o esqueleto que acabará de destruir ainda está ativo. Ele revela de forma zombeteira que se deixar quebrar fazia parte do plano para ressuscitar o gigante. Com um único comando, manda seu novo fantoche colossal avançar contra a guerreira chocada. O golem observa ansioso, esperando que o primeiro golpe do gigante tenha sido eficaz. Mas Ila detém o punho colossal sem esforço, lembrando-os de que já venceu essa luta antes. A expressão do Ulisses revela que talvez tenha subestimado a força bruta da ex-companheira. O corpo pequeno dela segura com facilidade a força esmagadora do gigante, um verdadeiro testemunho de seu título. Com um golpe poderoso, ela promete terminar o trabalho de vez. O impacto resultante é imenso, enviando uma onda de choque pelo campo de batalha. Um sorriso selvagem se abre no rosto dela enquanto zomba dos restos despedaçados do inimigo. Ulisses aparece calmamente no topo dos escombros, admitindo que o gigante sozinho nunca seria suficiente. Sua forma sombria emite uma aura ameaçadora, deixando claro que a luta está longe do fim. Ele então libera sua cura necromântica, começando a restaurar o fantasma
fantoche diante dos olhos de Ila. Revela que não está apenas curando o gigante, mas turbinando-o com as almas dos companheiros caídos. O general se recompõe, agora brilhando com um novo poder aterrorizante sob seu comando. Ila estreita os olhos, tentando entender a aura estranha e antissocial dele. Sentindo um déjà vu, Ulysse explica com arrogância que, ao contrário dela, seu fantoche agora tem sua mente brilhante guiando a força bruta. Depois de insultar tanto ela quanto a santa, ordena que sua arma inteligente ataque. Desdenhosa do discurso, Ila declara com ferocidade que vai esmagá-lo não importa os truques. Os dois titãs colidem numa explosão devastadora de força, sacudindo a terra. No fim, uma silhueta vitoriosa surge sobre Ulysse e Ila, ambos caídos. Ulysse, drenado, parece apenas irritado com a nova consciência do gigante e com os elogios que recebe. Já Ila está empolgada com o empate, sua expressão sugerindo que acabou de se apaixonar pelo adversário. Ila devolve a espada com naturalidade, sugerindo animada uma revanche em breve. Ela se despede alegre sob a lua, deixando Ulysse apenas observando sua partida. Enquanto o guia Golem comemora, Ulysse só consegue resmungar sobre como a ex-companheira é imprevisível. Um grupo de golems aparece, revelando que testemunhou a luta e agora juram lealdade a ele. Ulysse encara a espada gigante, em pânico interno diante da responsabilidade indesejada. Um golem explica que, por portar a espada sagrada, ele automaticamente se torna um novo general. Um dos golems tenta passar a arma colossal para o general, que continua inerte. Eles então oferecem a espada a Ulysse, que recua, sem querer nada. Apesar da resistência dele, os golems explodem em aplausos, forçando-o a aceitar a contragosto seu novo título. De volta ao laboratório, ele comenta com Alice que tem um mau pressentimento de que seu próximo oponente será o herói. Ele prevê sombriamente que, depois de enfrentar Rosalie e Ila, o herói sem dúvida é o próximo. Alice garante com confiança que, se ele já derrotou 2 membros do grupo do herói, então tá imbatível. Ulysse, nervoso, insiste que não existe mais ninguém no grupo, tentando convencer todo mundo de que era só um trio. Ele estremece ao lembrar da energia insuportável do herói e o quanto detesta a ideia de revê-lo. De repente, uma garota zumbi cheia de ataduras invade gritando que tem mais notícias sobre o herói. A porta arrebenta com força dramática, destacando a urgência da mensagem. Ulysse e seus seguidores viram-se sérios, esperando pelo pior. A garota anuncia solenemente que o lendário matador de dragões, o herói, está morto. Todos encaram incrédulos o corpo sem vida dele, completamente chocados com a reviravolta inesperada. Ulysse imediatamente organiza uma festa gigantesca em homenagem à morte do rival, celebrando sua queda junto com todo o exército demoníaco. Ele ergue um cálice, brindando a ocasião. O exército inteiro enlouquece em festa, feliz demais com a morte do herói. Ulysse observa secamente o caos, percebendo como seu rival era realmente odiado por todo mundo. Sua reflexão é interrompida quando uma voz familiar chama sua atenção. O rei demônio dá um sorriso diante da loucura, comentando como a morte do herói deixou todos em êxtase. Ela mostra animada como a economia demoníaca tá bombando e agradece com sarcasmo ao herói por sua última contribuição. Enquanto ela comemora os lucros, Ulysse aproveita a chance para pedir um pequeno favor. Ele solicita calmamente a posse do corpo do herói, deitado em paz no caixão. A rei demônio não parece nem um pouco abalada com o pedido mórbido, só pede que ele explique o motivo. Com um tom sinistro, ele revela que seu único objetivo é fazer um experimento. A cena corta para o reino humano, onde o corpo do herói está em exibição. De repente, o cadáver se senta ereto no caixão, aparentemente vivo de novo. Ulysse revela que seu experimento foi um sucesso. Usando uma arte secreta para possuir e controlar o corpo do herói, ele batiza sua nova técnica com um nome pomposo, repetindo várias vezes a parte do controle só para reforçar. Seu momento de triunfo é interrompido por uma mulher intensa, em trajes reais, que aparece ao lado dele. Ela chama pelo herói, mas por dentro Ulysse se autodenomina Herói Ulysse. A mulher começa a chorar, lembrando os boatos da morte dele e como toda a humanidade sofreu de preocupação. Ela chega bem perto, tomada pela emoção e alívio por achá-lo vivo. Ele a reconhece como Lanza, a rainha humana, e nota o jeito estranho de falar dela e sua proximidade com o verdadeiro herói. Preso num abraço sufocante, percebe que agora a rainha grudenta é um obstáculo para os seus planos. Ela o encara desconfiada, perguntando se ele é mesmo o herói que conhece. Ulysse entra em pânico com o olhar dela, sentindo que sua farsa vai ser descoberta. Ela lembra da natureza gentil do herói, estranhando esse comportamento frio e distante. Pensando rápido, ele manda um charme, dizendo que tá rígido só porque ficou impressionado com a beleza dela. A jogada funciona perfeitamente e ela cora, convencida de que ele é o verdadeiro. Aproveitando a deixa, ele inventa uma desculpa de visitar a casa de um camarada para se livrar dela. Mas a rainha grudenta não larga do pé, agarra a capa dele e insiste em ir junto. Eles chegam a uma cabana isolada na floresta, a mesma onde Ulysse morava antes de morrer. Por dentro ele só resmunga, frustrado por não conseguir despistar a companheira real.
Dentro do escritório cheio de livros, ele tenta explicar de forma estranha que só tá pegando itens para seu camarada necromante. Enquanto ele fuça a antiga biblioteca, a rainha observa com curiosidade. De repente, ela pergunta se esse tal necromante poderia trazer de volta pessoas do passado distante. O Lys congela, pego de surpresa pela pergunta tão específica. Os olhos dela brilham com a possibilidade de reviver até mesmo pessoas mais. Ele confirma que a necromancia não faz julgamentos morais. Explica que é possível, mas a chance de sucesso é maior só dentro de um dia da morte. Curiosa, ela pergunta sobre outros usos da necromancia, e ele cita várias aplicações sombrias. Sua explicação detalhada deixa a rainha fascinada e ao mesmo tempo assustada. Ele percebe que se empolgou demais e esqueceu da sua fachada, falando apaixonadamente de sua arte. A expressão dela endurece enquanto conecta os pontos, acusando diretamente que ele não é o verdadeiro herói. A suspeita dela vem do jeito aberto com que ele fala, já que o herói real era sempre reservado e evasivo. O Lys começa a suar, tentando se explicar com uma desculpa fraca sobre seu novo conhecimento. Ela lembra como o herói era o único que realmente a reconhecia, enquanto todos os outros só queriam que ela fosse um símbolo calado. Mas, em vez de raiva, os olhos dela brilham de empolgação enquanto pede que ele seja seu professor particular de necromancia. Ansiosa, ela pede um livro emprestado sobre o assunto e ele concorda sem ligar, só querendo que ela vá embora. Ele acha estranho o interesse dela, mas manda ela voltar antes do pôr do sol. Com um aceno animado, a rainha sai correndo com o livro cheio de caveiras na capa. No castelo, um clérigo de alto escalão intercepta a rainha, percebendo o humor estudioso dela e o livro suspeito. A máscara amigável dele cai quando leva a rainha para uma conversa privada. Nas sombras, ele olha com nojo puro ao reconhecer o texto proibido. Logo depois, é feita uma declaração pública de que a necromante perversa foi punida. Com a rainha agora transformada em bode expiatório mascarado do julgamento da igreja, o Lys ouve chocado a notícia de que Lanza foi executada por estudar necromancia. Ele interrompe o trabalho, acabando de reunir seus materiais de pesquisa na cabana. O povo comenta que ela traiu a igreja e foi punida rapidamente. Furioso, ele confronta os homens exigindo detalhes do destino dela. Sem esperar resposta, dispara correndo em direção à igreja, o coração disparado de preocupação. Lá, encontra Lanza cercada por figuras encapuzadas, e seu rosto endurece com uma determinação fria. Um guarda tenta pará-lo, mas é empurrado como se fosse nada. Os clérigos dizem com arrogância que já lidaram com a necromante maldita. Ignorando o julgamento deles, ele se ajoelha ao lado do corpo de Lanza e inicia a arte proibida da ressurreição. Os encapuzados só conseguem encarar em choque, sem acreditar no uso tão descarado da magia sombria. Os clérigos recuam horrorizados, questionando por que o lendário herói usaria magia proibida. Os olhos de Lanza se abrem devagar e ela chama fraca pelo homem que acredita ser seu salvador. Com um sorriso confiante, o Lys garante que vai tirar eles dali. A igreja declara o herói como traidor e ordena sua captura enquanto ele foge carregando a rainha. Agora como foragidos, Lanza se preocupa com o futuro, mas ele diz que a única opção é continuar se movendo. Eles quase são pegos por uma patrulha, observando das sombras enquanto os guardas passam correndo. Mas a fuga acaba sendo interrompida quando eles trombam com um rosto familiar num beco escuro, a Santa Rosalie. Os olhos de Rosalie se estreitam de desconfiança, percebendo de imediato que aquele homem não é o verdadeiro herói. Ela sente a aura sombria dele e o identifica sem erro como Lys, deixando-o em choque. Com uma intuição assustadora, ela descreve todo o plano dele e jura pagar o herege detestável ali mesmo. Lanza tenta desesperadamente argumentar, se colocando na frente do Lys e defendendo suas ações. Ela insiste que seu interesse por conhecimento proibido não machucou ninguém. Rosalie até parece concordar, lembrando de uma lição do passado. É o uso do poder que define sua moralidade. Ela até concede que a necromancia poderia ser usada para o bem, repetindo a mesma filosofia do Lys. Mas a compreensão dela tem limite. Ela assume posição de combate e declara que, como herege, ele deve ser eliminado. Com convicção inabalável, ordena que o inimigo de seu Deus seja purgado da sua frente. O Lys percebe que diplomacia não vai resolver, se preparando junto com uma Lanza nervosa para o confronto inevitável. Sem intenção de se segurar contra sua ex-companheira, ele lança um feitiço instantâneo de morte, usando toda a sua força de vontade, certo de que sua magia sombria vai dominá-la. Mas Rosalie permanece intacta, explicando que sua bênção divina anula a magia dele. Para espanto do Lys, com sua magia inútil, Rosalie anuncia que é a vez dela e avança para dar um golpe devastador. Ele desvia por pouco, o soco dela estourando a parede atrás enquanto ele protege Lanza do impacto. O Lys desesperado lembra ela que está atacando o corpo do antigo camarada. Rosalie elogia a esquiva dele, nomeando seu ataque destrutivo enquanto ele tira sarro das alegações de poder divino. Com expressão séria, ela promete libertar a alma do herói destruindo o corpo que ele habita. Ela segue com um chute brutal, jogando longe enquanto
enquanto Lanza grita assustada. O Lys desaba nos escombros, o corpo do herói gravemente danificado pelo impacto. Rosalie revela a verdadeira forma esquelética dele sob o disfarce, tentando convencer Lanza de sua natureza monstruosa. Mas Lanza corre até ele, agarrando-o num abraço desesperado. Ela declara que a aparência não importa, sua fé inabalável no herói tocando o coração gelado do Lys. A paciência de Rosalie se esgota e ela declara que vai eliminar os dois por heresia. Lanza olha chocada quando o ataque da Santa é de repente interceptado. Ila, a matadora de gigantes, aparece do nada, bloqueando facilmente o golpe poderoso de Rosalie. As duas trocam provocações, a rivalidade intensa pegando fogo na hora. Com um sorriso confiante, Ila manda Lanza levar o Lys e fugir. Ela mesma se joga pra frente, empolgada para encarar a Santa num duelo 1 contra 1. Seus punhos colidem com força, marcando o início de um confronto épico. Envolta em aura divina, Rosalie questiona a decisão de Ila de desafiar o poder superior. Ila debocha da ideia de deuses, dizendo que sua única lealdade é com uma boa luta. Escapando do caos, o Lys decide com arrogância deixar suas ex-companheiras se desgastarem uma contra a outra. Ele carrega a rainha ferida para longe, abandonando a batalha destrutiva. Relutante, também abre mão de seus materiais de pesquisa, entendendo que não pode voltar para pegá-los. Com o perigo imediato afastado, ele se prepara para se separar e voltar ao seu próprio território. Mas Lanza agarra sua capa com firmeza, insistindo para que ele a leve junto. O Lys fica em silêncio, o rosto deixando claro quanto odeia essa complicação inesperada. Ela repete o pedido com um olhar suplicante, tentando convencer o necromante relutante. Ele tenta despistá-la, dizendo que prefere se concentrar em pesquisa, mas ela enxerga a desculpa na hora. Lanza admite que está sem opções, sem casa e sem aliados. Ele vira as costas friamente, dizendo para ela resolver seus próprios problemas enquanto ela o chama desesperada. Ele aponta de forma dura a falha no plano dela. Como rainha humana, também será inimiga nas terras demoníacas. Lanza declara com paixão sua determinação em estudar necromancia. As palavras dela despertam nele uma lembrança dolorosa de ser rejeitado por sua vida dedicada a esse ofício. Tomado pela emoção, ele se sente validado pela primeira vez em sua existência solitária. Sua postura muda completamente e ele aceita animado, surpreendendo Lanza com a mudança repentina. Uma garota coelho familiar aparece, sugerindo que ele devia simplesmente socar qualquer um que questione sua decisão. Ela ainda provoca, dizendo que a única opinião que deveria importar para ele é a dela. A garota coelho agarra a capa dele, tentando arrastá-lo para longe da nova aprendiz. Com ciúmes, ela ameaça o Lys por dar atenção a outra mulher. O Lys fica chocado, reconhecendo Ila, e pergunta o que aconteceu com a luta dela contra Rosalie. A cena mostra uma Rosalie destruída, que comenta sombriamente que sua rival poderosa vai estar recuperada em apenas meio-dia. Rosalie, derrotada, diz que pelo menos conseguiu quebrar o corpo inteiro da oponente. Ila flexiona vitoriosa, dizendo que pura força de vontade é suficiente para superar tais ferimentos. Para a incredulidade do Lys, ela admite com naturalidade que suas próprias lesões internas foram graves, decidindo chamar o duelo brutal de empate. Mudando de assunto, ela puxa a capa do Lys, agora com toda a sua atenção nele. Ele rejeita imediatamente a intenção não dita dela, recusando ser arrastado. Ila chega perto, pedindo para acompanhá-lo às terras demoníacas, mas ele diz friamente para ela voltar para casa. Ele argumenta que uma potência como ela não precisa da ajuda dele para sobreviver. Ela explica que, ao ajudá-lo, agora é uma traidora da humanidade e não tem mais para onde ir. Com as bochechas vermelhas, confessa seu verdadeiro motivo. Está intrigada pelo único que já a enfrentou de igual para igual. O Lys corta de forma fria, dizendo que estar com ela é o oposto de divertido. Lanza então tem uma realização repentina, concluindo que Ila deve estar apaixonada pelo Lys. Ila começa a enforcá-lo enquanto ele implora ajuda da discípula, mas Lanza finge não ouvir. O Lys, todo quebrado, pergunta às duas se ainda estão decididas a segui-lo. Ele justifica internamente a decisão, vendo em Lanza uma nova perspectiva e em Ila uma guarda-costas conveniente. Com sorrisos animados, Lanza e Ila confirmam a decisão de se unir à causa dele. O Lys apresenta formalmente suas duas novas companheiras humanas aos seguidores, pedindo que todos se deem bem. Ele então quebra a quarta parede, explicando que a jornada rápida foi só para economizar páginas de mangá. Ao retornarem, Alice os recebe sem entusiasmo, apertando a mão dele com força e um sorriso forçado. Ela imediatamente questiona o julgamento dele, querendo saber por que trouxe a rainha humana e a guerreira mais forte para o território deles. Ele tenta se defender, mas Alice o repreende por inventar desculpas como uma criança que leva um bicho de rua para casa. Alice tenta amenizar o problema, comparando as humanas aos mais tranquilos homens-fera. Ele, ingênuo, acredita que uma conversa simples vai resolver tudo com seus seguidores. O otimismo dele é esmagado na hora quando seus seguidores cercam agressivamente as duas humanas. Lanza tenta conquistar a simpatia deles com um sorriso, anunciando que pretende estudar
estudar necromancia junto com o grupo. Ila, por outro lado, pergunta casualmente se pode simplesmente matar a turba hostil. Um seguidor, nervoso, manda ela parar, reconhecendo a ameaça real nas palavras dela. Mas o jeito dela funciona tão bem que a multidão vira do avesso, oferecendo doces e ajuda. Um golem gigante interrompe o clima amigável, avançando para encarar Ila de frente. Ulysse observa a cena sem se impressionar, pensando em como todo mundo é simples demais. O golem dá um passo intimidador, exigindo atenção enquanto se prepara para lançar um desafio. Outros golems cercam Ila, ameaçando-a por invadir o território deles. Sem se abalar, Ila encara o colosso com um sorriso feroz, aceitando o desafio com prazer e provocando-os a atacar. Ulysse decide ignorar a briga, puxando Lanza para longe enquanto Ila começa a pancadaria ao fundo. Ele encontra o jovem Beasman Crimson e avisa que ela vai estudar necromancia junto com Lanza. Vendo Crimson no corredor, Ulysse anuncia que a chegada dela é perfeita para uma apresentação. Crimson encara com uma expressão fria, claramente nada empolgada com a notícia. Ulysse pede para Lanza se apresentar, e ela vai até lá com um sorriso amigável. Mas Crimson recusa violentamente o aperto de mão, declarando furiosa que nunca será amiga da ex-rainha. Surpresa, Lanza pergunta o que fez de errado enquanto Crimson desvia o olhar com desprezo. Ulysse questiona a hostilidade repentina enquanto Alice tenta mediar a situação. Ele conclui errado que a raiva de Crimson é só mais um tipo de preconceito contra sua arte. Crimson explode em fúria, acusando toda a realeza de ser egoísta e ignorar o sofrimento do povo. Ulysse tem um flashback do massacre causado pelo seu próprio exército, concordando com pesar que tais ações são imperdoáveis. Com lágrimas nos olhos, Crimson culpa diretamente Lanza por ter abandonado sua vila durante um ataque. Lanza não inventa desculpas, mas faz um pedido de desculpas sincero e pesado. Ela admite que sua ignorância foi um erro e que queria ter entendido o sofrimento deles antes. Tocada por essa gentileza inesperada, Crimson desaba e abraça a ex-rainha. O momento emocionante é interrompido pelos gritos de Layla, que Ulysse expulsa calmamente do laboratório por ser destrutiva demais. Ele observa as duas novas amigas correndo juntas, comentando secamente como a opinião de Crimson mudou rápido. Ila explica de boa que virou a nova general dos golems depois da luta, deixando Ulysse confuso. Orgulhosa, ela exibe seus músculos, feliz de ter um título oficial para combinar com sua força, enquanto Ulysse só parece derrotado. Um tempo depois, Ulysse supervisiona suas duas novas alunas, Lanza e Crimson, estudando necromancia com afinco em seu laboratório. O grupo vive um período de paz e fartura, com o apetite absurdo de Ila se destacando. Mas os bons tempos acabam quando Alice anuncia numa reunião de emergência que o orçamento foi totalmente estourado. Ela explica que a crise financeira é culpa exclusiva da comilança de Ila, deixando Ulysse sem palavras. Um assistente apresenta um gráfico em pizza mostrando que quase todos os recursos estão indo direto para alimentar a gigante. Quando seus seguidores o culpam pela situação, Ulysse parte logo para uma solução simples, mas drástica. Eles o convencem a desistir, lembrando que assassinar a general dos golems traria consequências políticas sérias. Sem se importar com a dor de cabeça logística, Ulysse declara friamente que já tem um plano. O grande plano é revelado, uma trilha de comida absurdamente óbvia levando Ila para longe do laboratório. De longe, Ulysse e seus seguidores ficam pasmos de vê-la realmente caindo nessa. Ela pula feliz atrás dos petiscos, sem perceber nada. Ila para devorar o banquete, tirando o sarro do idiota que largou tudo por aí. Ela se empanturra contente, sem imaginar que está sendo observada. O banquete é interrompido por um guerreiro de expressão severa que a chama de traidora. Irritada, Ila se vira e exige saber quem é ele. O homem confirma que sua informação estava certa, tendo encontrado o alvo exatamente onde esperava. Ulysse percebe que foi coisa da Alice quando ela admite ter vazado a localização de Ila para esse novo inimigo. O guerreiro se apresenta como Yang da Lança, membro do novo grupo do herói, jurando eliminar Ila. Ulysse decide friamente deixar o guerreiro resolver seu problema a Ila, um plano que Alice acha assustador de tão pragmático. A verdadeira motivação de Yang é revelada. Ele só quer impressionar a Santa Rosalie. Ila acha engraçado e aceita a luta na hora, sempre pronta para um bom combate. O lançador de lanças debocha, subestimando completamente a lendária matadora de gigantes. Ele explica com confiança que o alcance superior de sua lança garante a vitória. Sem ligar, Ila informa com calma que também trouxe uma arma. Ela lança um olhar maroto, prestes a revelar a verdadeira fonte de seu poder. Yang fica em choque ao encarar, mas sua lealdade a Rosalie o impede de recuar. Ila ergue sem esforço uma espada colossal, que faz a arma e o ego do adversário parecerem minúsculos. Com um sorriso selvagem, ela declara o campo de batalha equilibrado e parte para cima. Yang invoca desesperado a força da Santa, recusando ser subestimado. Mas logo em seguida, Ila sorri, satisfeita após um breve aquecimento. Seu oponente já escravado numa cratera, derrotado pela própria arrogância. Ulysse surta de longe, percebendo que Ila é um monstro
monstro imortal com um apetite igualmente monstruoso. Alice comenta o óbvio enquanto assistem de binóculos. O plano genial falhou completamente. Resignados, eles observam Ela voltando feliz, aceitando que terão que conviver com essa força da natureza. No laboratório, Ulysse afunda derrotado, lembrando que ainda tem que se preocupar também com o orçamento dos Beastmen. Ele pede uma solução a Alice, e ela sugere que só resta apelar para Rei Demônio. Ulysse debocha da crise, recebendo uma bronca afiada de Alice para levar o problema a sério. Ele reclama que a energia alegre da Rei Demônio é cansativa demais, já temendo o encontro inevitável. Sua preocupação com as finanças é cortada quando Alice irrompe com uma emergência. Ulysse assusta com a entrada abrupta, exigindo saber o que está acontecendo. Ele é apresentado a uma nova descoberta, e sua expressão muda para puro fascínio. Alice explica que a equipe de exploração encontrou algo estranho e precisa da opinião dele. A descoberta é um Goren cadáver sofisticado como ele nunca tinha visto. Ele imediatamente começa uma palestra, explicando a raridade e a tecnologia misteriosa de uma coisa dessas. Ele descobre que o Goren avançado foi encontrado em uma ruína antiga até então desconhecida. Uma pergunta inocente de Lanza revela sua completa ignorância sobre golems. A mente do Liz dispara, vendo a ruína como uma mina de ouro em potencial para pesquisa e uma solução para a crise de orçamento. Revigorado por essa nova oportunidade, ele ordena com decisão a Alice: